Esse é o Papo de Camelo, podcast que eu criei para conversar com pessoas que topam compartilhar um pouco sobre as suas trajetórias, trazer um pouco mais também das suas experiências práticas e dar suas opiniões sobre esse ecossistema de inovação, ecossistema empreendedor, especialmente o ecossistema de startups. Se você está aqui, provavelmente você quer ouvir casos práticos, conversas transparentes e francas que podem te ajudar a tomar melhores decisões, a se colocar melhor enquanto empreendedora ou empreendedor. Então, seja muito bem-vindo a esse podcast que, por mais que seja de negócio, ele é muito mais sobre as pessoas e suas experiências do que qualquer outra coisa. Eu sou o Luiz Gomes e eu tenho uma longa trajetória nesse ecossistema de startups. São mais de 10 anos inseridos nesse meio. Na descrição desse episódio tem um link para que você possa se conectar comigo e saber um pouco mais sobre como eu posso ajudar a sua startup. Mas hoje eu serei o host nessa conversa que me inspirou a cada minuto e que certamente também vai te inspirar e te trazer diversos aprendizados importantes para a sua jornada inserido nesse meio empreendedor. Vamos lá, que esse papo precisa começar. Hoje eu estou conversando com o André Ota, um cara que dispensa apresentações se você está no ecossistema de startup há mais de 6, 7 anos, que nem eu, porque esse cara é quase um patrimônio histórico do ecossistema nacional. Hoje ele está como responsável operacional do Darwin, em Florianópolis, onde ele está, e obviamente com impacto no país todo. É um cara que eu conheço há muito tempo, a gente já convive também há muito tempo, mas fazia também muito tempo que eu não conversava com ele. Então vai ser uma ótima oportunidade para resgatar algumas histórias e saber o que é que esse cara está fazendo hoje em dia, o que é que ele está aprontando no ecossistema de startups. Ota, primeiro, obrigado por ter aceito o convite, separado esse tempinho para a gente conversar. Passando a palavra para você, como eu sempre faço, quem é você e como é que você chegou até aqui? Boa. Primeiro, agradecer aí ao convite, Luiz. Então, muito obrigado aí. É um prazer estar aqui e contar um pouco da minha história. Mas vamos lá. Como o próprio Luiz falou, eu conheço o Luiz já há um bom tempo. Se eu não me engano, a gente conheceu em novembro de 2013, no Rio de Janeiro, não foi? No Startup Weekend do Rio? Isso aí. Então, cara, já faz mais de 10 anos que a gente se conhece. Então, tem um bom tempo. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui minha história. Eu sou formado em engenharia, poucas pessoas sabem disso. E quando eu me formei em engenharia, eu fui trabalhar como engenheiro na WEG, que é uma grande multinacional aí, brasileira, que tem sede em Jaraguá do Sul, aqui em Santa Catarina. Produz diversos equipamentos elétricos, entre motores, geradores. Enfim, eu fiquei 2 anos lá trabalhando entrei como estagiário, depois me formei e continuei lá. E nesse meio tempo, assim, eu fui sempre buscando, assim, cara, qual que é o meu propósito de vida? Será que o meu propósito de vida é ser engenheiro, é trabalhar, é construir os melhores motores do mundo? Eu fiquei me questionando muito isso. E nesse meio tempo, eu descobri que meu propósito é tornar, né, o mundo mais empreendedor. E desde aquela época, isso foi em 2010, 2009, 2010, que eu setei e defini esse propósito né, como o meu propósito de vida. E aí eu estou falando isso aqui porque isso vai direcionar toda a minha carreira, tá? Então, desde que eu me formei em 2009, né, até os dias de hoje. E aí, se eu fosse resumir quem sou eu, né? Eu gosto de falar que eu sou uma pessoa simples, eu não busco nada glamuroso, assim. Então, eu sou uma pessoa simples que trabalha duro para tornar o mundo cada vez mais empreendedor. E por que eu falo isso, né? Por que eu acredito muito no empreendedorismo? Porque, para mim, é a maior força de transformação atual, né? Dos dias de hoje, do mundo. Então, eu acredito muito que é um empreendedor que trabalha para resolver um problema real da sociedade. E aí, quando ele resolve um problema, né, ele gera valor para a sociedade. E não só isso, né, ele contrata pessoas, então ele gera renda, né, para outras pessoas. Ele compra, vende produtos ou serviços, faz a economia girar e gera impostos para o governo. Então, e aí, não vou entrar em muitos detalhes, tem várias pesquisas que dizem que muitas cidades que têm mais empreendedores ou fomentam mais empreendedorismo acaba tendo
uma qualidade de vida ou uma sociedade aí mais rica. Então eu sempre busquei isso. E quando eu cheguei nessa definição, eu pedi demissão, né, como engenheiro, né, saí da engenharia e decidi abrir um espaço de coworking naquela época, né, quando eu pesquisei em 2011, 2012, era uma coisa que estava surgindo no Brasil e no mundo. E aí eu fiz assim, dando uma pausa aqui, né, eu sou japonês, capricorniano e engenheiro, então eu sou muito racional e lógico, né? E aí eu fiz um planejamento meu de 5, 10, 15, 20 anos. Não sei se eu comento todo mundo, mas eu fiz naquela época. Então, que eu meio que planejei definindo meu propósito, onde que eu queria chegar, né, daqui 15 anos, e que para chegar lá, o que eu precisava me desenvolver naquela época. Isso me ajudou muito. Então eu pensei, pô, para eu chegar onde eu quero daqui 15 anos, o que eu preciso, né? E aí eu descobri no coworking uma forma de eu conseguir me capacitar. O que seria isso, né? Por que eu defini o coworking como uma coisa boa? Eu pensei, se eu quero transformar o mundo mais empreendedor, eu preciso ter experiência. Então eu preciso empreender. Então não adianta, para mim não adiantava eu sair da VEG e ir trabalhar numa outra grande corporação. Então, pô, eu vou ter que sair, vou ter que empreender, vou ter que passar por todas as fases de contratar, na época prefeitura, lá, abrir um CNPJ, de emitir nota fiscal. Eu precisava ter essa experiência. Então eu tive essa experiência, foi muito boa, e aí eu abrir um espaço de coworking, eu teria um espaço para criar eventos. E aí eu comecei a criar eventos trazendo às pessoas os conteúdos que eu queria aprender. Então, pô, quero aprender mais sobre Venture Capital. Cara, trazia um palestrante de Venture Capital, um workshop de Venture Capital, e como o espaço era meu, eu sentava lá e assistia. Quero entender mais sobre ver como funciona o investimento anjo. Trazia alguém para falar sobre investimento anjo, sentava lá e aprendia. E era uma forma também que eu ia aprendendo. E não só aprendendo, eu acabava me relacionando e ficando próximo ou amigo ou conhecido dessas pessoas que tinham esse conhecimento. Então, para mim foi muito valioso, né? Então, trazia as pessoas para o meu coworking, trazia, né, empreendedores na região de Floripa, né, pessoal para ir lá trabalhar no dia a dia, e acabava sempre trocando ideias com esses empreendedores. Então, foi muito, muito boa, assim. E aí eu fiquei durante 2 anos com esse coworking, e nesse tempo eu comecei a querer trazer eventos de startups para Floripa. Então, na época, eu conheci o Startup Farm, que na época era itinerante, não sei se vocês conhecem, do Felipe Matos. Eu conheci o Startup Weekend, aí eu descobri que tinha participado de um Startup Weekend no começo, então viajei até Porto Alegre em 2012 para participar como participante no Startup Weekend. E aí fui organizando eventos de startups aqui em Floripa. E aí, quando eu organizei o Startup Weekend, é aí que eu me apaixonei. Eu falei, pô, que evento, que organização sensacional, com propósito e tudo mais. Eu tive a felicidade de ter conhecido as pessoas que tocavam, né, o Startup Weekend nos Estados Unidos, né, porque nessa época, em 2012, teve até esqueci o nome, era um evento de empreendedorismo global, que foi no Rio de Janeiro. Então todos eles estavam aqui, tive a oportunidade de conhecer eles, fiquei amigo principalmente de um deles, que é o Brett, e eu fiquei com isso na cabeça. E aí, numa dessas conversas, o Brett falou, pô, é bem provável que a gente abra um escritório do Startup Weekend aqui no Brasil. A gente tem uma instituição que é o Midair, que tem interesse, né, de fomentar aqui a América Latina, principalmente o Brasil. E se você tiver interesse, vamos manter em contato. Vou voltar lá nos Estados Unidos, a gente continua conversando. E aí ele voltou, passou uns 6 meses, algo assim. E aí ele me ligou e falou, pô, vamos abrir realmente a vaga, o escritório aí no Brasil, e eu acho que você tem um perfil que a gente busca. Aí me candidatei, tive a felicidade aí de ser aprovado, né, deles me convidarem. Aí foi nessa época que foi até engraçado o processo seletivo deles. Eles tinham já conversado com o Tony, né? Tony Celestino, que você conhece bem, para abrir o escritório.
Aí já tinham chamado ele para ser o Country Manager e me chamaram para ser o Regional Manager. E aí foi legal que eles falaram, pô, vocês têm que se dar bem. Vieram duas pessoas dos Estados Unidos para cá para ficar uma semana, chamou o Tony e eu para ir lá pro Rio de Janeiro, a gente ficou uma semana aí juntos. E aí eles falaram, cara, ficar uma semana, se vocês não se darem bem, então você não é a pessoa certa para vaga. Então vamos ver se vocês se dão bem entre vocês, né, Tony e eu, e se vocês se dão bem com a gente, né, que a gente também vai ficar uma semana aqui. Então foi uma experiência muito massa. Eu acho que foi a primeira vez que num processo seletivo que eles falam, vem pra cá, pra uma outra cidade, fica uma semana junto com a gente pra ver se dá certo. E foi legal. E aí nisso, fui convidado, né? Então de Floripa me mudei para São Paulo, fiquei 3 anos no Startup Week, que depois virou Up Global, depois foi comprada a Techstars, e aí fiquei um tempo na Techstars, que para quem não conhece é uma das maiores aceleradoras aí do mundo. Foi sensacional assim, a experiência que eu tive. E aí na Techstars eu fiquei, estava trabalhando, estava muito bom, eu tive a oportunidade de viajar aí os 26 estados mais o Distrito Federal, conhecer o Brasil todo, tive a oportunidade de viajar também muitas partes do mundo, então fui para Moçambique, fui para Taiwan, fui para México, Colômbia, Estados Unidos, Londres, então acabei viajando bastante aí para ajudar a desenvolver comunidade de startups pelo mundo. Mas nesse tempo aí eu falei, pô, legal, estou ajudando a comunidade de startups, mas são os empreendedores de fato que eu quero ajudar, que eu gosto, né? E resolvi sair também. Foi uma difícil decisão, né? Porque eu gosto e gostava muito de trabalhar no Techstars. Saí e fui fundar uma startup, né? Então fundei uma startup, voltei para Floripa em 2017. Nesse meio tempo não deu muito certo a questão da startup com o meu ex-sócio. Só que aí nesse meio do caminho eu já conheci o pessoal da Darwin e aí eles falaram, pô, já que você está pensando em sair da tua startup, por que você não vem aqui para a Darwin e vira sócio também? Então eu recebi uma proposta de vesting. Então, final de 2017, começo de 2018, aceitei esse desafio, fui para a Darwin e tô até hoje, né? E aí, por que eu falo do meu propósito logo no começo, né? Porque tudo isso foi direcionado, porque quando abriu o meu coworking e comecei as minhas ações, foi como é que eu ajudo o empreendedor. Quando a oportunidade de ir para São Paulo surgiu do Startup Week, eu fiquei assim, muito balançado. Pô, já tô com uma empresa aqui em Floripa, gastei dinheiro para criar, o que eu vou fazer com ela? Assim, será que vou ou não vou? E aí quando eu vi, pô, o que hoje eu estou fazendo aqui, talvez em Floripa, eu vou poder ajudar o Brasil todo, eu vou poder escalar meu impacto, vou sair. Quando eu decidi sair da Techstars, pô, deixa eu ter uma experiência de empreender de novo, porque quanto mais experiência como empreendedor eu tenho, mais eu posso ajudar o empreendedor, decidi voltar a empreender. E aí quando eu fui para a Darwin também, foi, pô, a Darwin, o que a Darwin faz? Para quem não conhece a Darwin a gente começou com um programa de aceleração, depois a gente expandiu nossos produtos, mas na época, né, pô, um programa de aceleração que faz investimentos em startups. Então a gente na época investia 170 mil, hoje entre 200 a 500 mil, como é que investe entre 200 a 500 mil reais e ajuda esse empreendedor a ter mais chance de sucesso. Então foi tudo, minha trajetória foi tudo isso, né, sempre pensando, surgindo todas as oportunidades. Isso faz sentido eu ajudar o empreendedor? Sim, então eu topo. Não faz sentido? Cara, eu já descarto. E para mim é uma dica que eu dou para todo mundo, viu, Luiz? É porque se você não tem muito bem definido o que você quer, né? Qual que é o teu propósito, eu vejo muitas pessoas sempre indo de um lugar para o outro, sempre buscando um salário maior, e às vezes R$ 500, R$ 1.000 que a pessoa sai de um lugar para o outro só para ganhar um pouquinho a mais, ele acaba se frustrando e aí 5, 6 meses aí já sai, e aí você vê, né, a gente já vê pessoas pulando de emprego em emprego a cada 6 meses, um ano, né, que para mim eu vejo como não é uma coisa tão boa assim, né. Eu falo não tão boa porque quando eu contrato eu analiso, né, eu vejo a pessoa tem 10 empregos, cada 6 meses ele saía, alguma coisa aconteceu, né.
Cara, sensacional. Eu, obviamente, pude acompanhar boa parte dessa trajetória de perto e é muito bom ter a oportunidade de conversar com alguém que de fato viveu e vive o desenvolvimento do ecossistema nacional de startups, né? E eu acho que você entrou num momento do ecossistema que ele ainda era pouco distribuído em algumas cidades específicas e se tornou de fato um tema que é conversado até hoje e que é trabalhado até hoje em todos os estados do país. E eu queria, a gente vai falar mais sobre Darwin, mas antes de entrar em Darwin especificamente, eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa experiência de você viver a popularização do ecossistema de startup enquanto ecossistema a nível Brasil e, obviamente, experiências, histórias, momentos que você teve aí nesse processo de expansão do alcance não só de Startup Weekend, mas da capacidade empreendedora de startup no país. Então vamos começar por essa fase do OTA ali ligado à App Global, Techstars. Como é que foi essa jornada? Porque eu sabia que você era um cara que não parava, praticamente todo final de semana você estava em um evento, e isso fez com que, obviamente, você pudesse ver muita coisa, aprender muita coisa, conhecer muita gente. Então conta um pouquinho dessa versão OTA, praticamente um mochileiro rodando esse país e outros países para trazer um pouco dessa palavra da startup. Cara, essa fase da minha vida foi assim, sensacional, assim, eu gostei demais e foi bom, assim, porque eu peguei bem o começo, então quando você pega o comecinho, é legal ver o impacto que naquela época a gente criou, né? E depois de tantos anos, né? Depois de quase 10 anos aí, a gente vê o impacto que a gente fez, né? Há 10 anos, né? Porque assim, naquela época era uma coisa startup, Lean Startup, Customer Development, era algo novo aqui no Brasil. E se era novo, imagina em São Paulo, Floripa, Rio de Janeiro e BH, que eram na época as cidades mais assim desenvolvidas no tema, né? Imagina você ir lá pro Acre, para Roraima, Rondônia, para Mato Grosso, e ainda não só na capital, pro interior. Cheguei aí pro interior do Mato Grosso, sabe? Então era algo assim completamente novo para esse pessoal. E aí a gente chegar lá e capacitar essas pessoas, ensinar essas pessoas, e principalmente uma coisa que a gente fazia que era desenvolver líderes de comunidades. Então o que seria? A gente tinha muito forte assim, train the trainers. Então a gente tinha muito dessa, cara, o ego destrói a pessoa. Então, não adianta eu querer ir lá no interior do Brasil e falar que eu, Otto, sou o cara e eu que vou resolver todos os problemas. Cara, a gente sabe que é uma mentira. Eu vou lá, fico, eu vou sair, eu vou voltar para São Paulo, vou voltar para Floripa e vida que segue. Para eu de fato criar um impacto, eu tenho que ir lá, juntar as pessoas. Cara, quem que são os líderes da região? Vocês, cara, vou te ajudar, vou te treinar. E quando eu sair daqui, vocês que vão continuar esse movimento, vocês que vão pegar o conhecimento que vocês têm e vocês vão desenvolver a comunidade de vocês, vocês que vão ajudar empreendedores, vocês que vão ajudar com ações com o governo, ações com universidades, investidores. Então, de a gente ir lá plantar a sementinha e treinar as pessoas, que para mim é o mais assim sensacional e para mim é o mais gratificante que eu vejo, porque como é muito do que a gente falava muito do give first, give back, né? Cara, poucas pessoas no Brasil queriam pegar um avião, viajar lá pro interior de não sei que lugar, para ir lá ajudar uma pessoa que você nunca viu na vida a desenvolver tua comunidade de startup e a ser um melhor empreendedor sem ganhar nada e depois voltar para tua cidade, sabe? Eu digo, sem ganhar nada financeiramente, né? Quando eu ia lá, o pessoal não chegava lá, quanto que você cobra? Ó, vou te pagar 5 mil, 10 mil, 100 mil, não sei. A gente não ia lá com a boa vontade, né? O que eles pagavam era hospedagem e passagem aérea, né? Porque também, aí eu gastar um dinheiro para ir lá também já era uma coisa, mas assim, eu não ganhava dinheiro para ir. Se é o certo ou errado?
Não sei, mas eu fazia porque eu gostava e porque eu queria ajudar. E aí é legal porque assim, quando você chega lá e as pessoas veem que você de fato quer ajudar, independente do dinheiro, e aí essas pessoas crescem e depois você vê 5, 10 anos, essas pessoas que estavam lá no comecinho, que eram jovens de 20 anos e agora com 30, 40, com cargo bom, ou com uma startup, ou com uma empresa boa, aí você vê uma startup que você ajudou, que foi vendida e os caras agora estão milionários. Pô, isso é muito massa, assim, de depois você reencontrar as pessoas e falar, pô, você me ajudou, estou muito grato a você depois de 5, 10 anos, eu acho isso muito gratificante. Então, para mim, essa fase aí foi especial. E lembro que eu falei lá que eu tinha meu propósito, eu desenhei minha etapa da vida, eu sabia que eu tinha muito claro que eu queria ter família. E aí, quem tem marido, esposa e filhos sabe o quão é difícil você viajar toda semana e ficar um mês fora de casa. Então eu já tinha essa consciência, eu falei, pô, eu vou aproveitar enquanto eu tô solteiro, sem filhos, sem família, e eu vou aprender quanto o mais eu puder e vou viajar o máximo que eu puder também. Porque eu sei que quando chegar nessa fase de ter um filho, eu não vou conseguir ter essa vida. Então eu já tinha planejado isso, né? E agora, com um filho, né? Fica difícil eu pegar uma quarta, quinta-feira e ir pro interior de algum estado aí, ficar uma semana e voltar para casa. Fica mais complicado. Então, da minha fase da vida, assim, explicando como que foi bem isso. Foi muito como é que eu vou lá, treino as pessoas e ajudo essas pessoas locais a se desenvolverem e essas pessoas locais terem o holofote, sabe? Das pessoas, deles serem reconhecidos como os líderes e não a gente. E isso às vezes parece meio estranho, né? A gente fala assim, cara, a gente não quer holofote, a gente não tá brigando com o ego. Mas quando a gente faz isso bem feito, é impressionante que isso volta de uma forma muito mais maior, né? Do que se eu fosse lá e falasse, cara, eu quero ser a pessoa da cidade. Porque no final aí são vários estados, várias cidades que quando essa pessoa lembrar, vai lembrar, pô, você que foi lá e me ajudou. Então, a longo prazo, cara, o retorno, a experiência que eu tive aí é muito maior, sabe? E eu falo isso porque eu convivi, né, com muitas pessoas até melhores que eu, assim, que tinha o ego às vezes maior e às vezes quando batia lá, as pessoas falavam, pô, o cara veio aqui só para se vender, só para falar que ele era bom e acabava se prejudicando. A curto prazo era bom porque ele tinha holofote, mas a longo prazo essa pessoa meio que se perdia um pouco. Isso eu acho que é muito importante porque o reconhecimento ele tem que ser uma consequência e não a causa, né? Então, eu acho que hoje você ser reconhecido por esse trabalho e por essa disponibilidade de fato querer estar em lugares que muitas vezes as pessoas não queriam ir para ajudar pessoas numa determinada cidade a pensar novos negócios, a pensar em como ter ali uma comunidade, criar um ecossistema. Eu acho que hoje você ser reconhecido por isso é uma consequência natural. Faz parte do processo, faz parte do tempo e da dedicação que você teve, independente de você estar ou não dentro da estrutura que movia ali na época o Startup Weekend, mas a gente via quando acompanhava suas viagens e suas interações que você fazia aquilo independente de você estar ou não dentro daquela estrutura. Eu acho que isso fala muito sobre o papel empreendedor, né? Por mais que naquela época formalmente você não estivesse empreendendo, mas quando a gente fala muito do papel empreendedor, da liderança de comunidade, a gente fala dessa predisposição, dessa capacidade de sair da sua cidade e eventualmente ir para um outro lugar, ver pessoas que você não sabia nem que existia até poucos dias antes e ainda assim chegar lá e compartilhar experiências, criar novas conexões, gerar novas oportunidades diretas ou indiretas e deixar que esses lugares se desenvolvam. Eu acho que tem um ponto muito importante na tua fala, Ota, e eu acho que isso fica muito para quem ouve a gente aqui, que é o fato de você respeitar muito o lugar que você está indo e as pessoas daquele lugar. Então é pouco provável que a gente tenha no Brasil um lugar que chegue perto do que acontece em São Paulo. É pouco provável. Mas isso não significa que se você eventualmente sai de São Paulo para ir para uma cidade menor
que você vai levar São Paulo para aquela cidade. Não. Você vai permitir você vai respeitar que aquela cidade se torne o que ela pode ser. E aquele poder ser faz sentido para aquele lugar e para as pessoas que estão naquele lugar. Eu acho que essa questão do respeito ao lugar que você está indo, às pessoas e às capacidades daquele lugar, independente se tem mais ou menos oportunidade, eu acho que esse é o fator chave por trás desse teu trabalho aí enquanto líder de comunidade, enquanto representante, querendo ou não, do movimento do Startup Weekend. E quando você traz na tua trajetória, você coloca que em algum momento você entendeu que era relevante ter outra experiência empreendedora, né? De voltar para o outro lado da mesa, como eu gosto de dizer, e empreender de fato, ter novas oportunidades e vivências dentro de um negócio em si. E foi de fato o momento que você baixou um pouco a frequência desse movimento de expansão de ecossistemas e voltou mais para um objetivo mais pessoal, profissional, voltou para Florianópolis, que eu lembro que quando você foi fundar essa startup foi quando de fato você volta para Florianópolis e está até hoje por aí, no estado como um todo. E eu queria agora entender um pouquinho mais essa nova fase do OTA, depois dessas idas e vindas para trabalhar no desenvolvimento do ecossistema, voltar a empreender e hoje está em outro lado da mesa, ajudando startups ainda a se desenvolver, mas agora num aspecto mais empresarial, né? Num ambiente mais estruturado, metodológico, com relação de investimento. Então, conta agora como é que essa vida, entre aspas, foi desacelerando para reconstruir isso hoje no que você faz no Darwin. Boa. Não, você falou várias coisas legais aí, Luiz. E realmente essa questão era uma coisa que eu falava na época. Você era facilitador de Startup Week, e na época eu conversava com os facilitadores, eu também falava pro pessoal, né? Que cada região é diferente e cada estado tem uma cultura diferente. Então, quando a pessoa não estava acostumada ou não tinha viajado em outras regiões do Brasil, às vezes a pessoa ela tende a achar que o mundo é daquela forma, né? Então ele vai pro Startup Week, sei lá, ele é do sul, vai pro norte e ele acha, não, o evento tem que ser assim, dessa forma, porque lá é que é feito assim, lá funciona desse jeito. E a gente sempre falava, cara, calma, analisa a cultura, você tem que seguir um padrão, né, de qualidade, de normas, né? Mas você também pode ser flexível à realidade local, à maturidade do ecossistema e à cultura da região. Então, não adianta você querer replicar igualzinho 100% de como a gente faz em Floripa e em outros lugares, por exemplo. Então, isso foi bacana porque assim, me deu uma bagagem muito grande para principalmente aprender como lidar com pessoas, como ter mais empatia, como ser mais flexível. Então, isso foi muito bom. E agora, puxando um gancho da segunda fala aqui, como que foi essa mudança, né, Darwin? Para mim, sim, foi muito legal, porque assim, eu entrei na Darwin como um head de comunidades, então eu acabei replicando um pouco do que eu fazia na Techstars, né, quando eu entrei na Darwin. E como um empreendedor, né, acabei depois puxando várias responsabilidades e mudando de área algumas vezes. Então, desde fui responsável por comunidade, depois fui para marketing, depois abrimos uma spin-off chamada Origem, que era focado em capacitação de startups. Depois a gente meio que juntou de novo a Origem e a Darwin, né, numa coisa só, e aí eu retornei para a Darwin como diretor de operações. Atualmente estou mais focado no financeiro, então acabei assumindo várias posições, desde head de comunidades, CEO da Origem, e agora atualmente como diretor de operações. E para mim é uma coisa assim boa, porque como eu falei, né, se eu quero ajudar o empreendedor ter experiência como funciona um todo, tanto operacional quanto tático, quanto estratégico, e entender como funcionam as finanças, como funciona o marketing, como funciona a entrega de programas, como funciona
ser o CEO da companhia para pensar estrategicamente, para mim traz uma bagagem, né, e experiência para que eu possa ajudar os outros empreendedores. Então, para mim isso é muito importante, sim. Eu acho que algumas pessoas, né, que eu vejo, né, que às vezes querem se lançar, né, que como é um especialista, é um mentor, é um não sei o quê, sem ter vivenciado de prática, na prática, né, e ter essa experiência. Então, eu acho, né, aí é uma opinião minha, que se eu quiser ajudar alguém a passar por isso, eu tenho que ter tido essa experiência. Então, se eu quero ajudar uma startup a captar investimento, será que eu já passei por uma rodada onde eu estava do outro lado e eu estava captando investimento? Cara, tinha que passar por essa experiência. Se eu quero ajudar uma startup a vender e eu nunca tirei a bunda da cadeira para tentar vender, sabe? Será que eu sou a melhor pessoa? Não. Se eu quero ajudar, cara, eu não preciso ser o melhor do Brasil, mas pelo menos eu tenho que ter sentado lá, estudado o que é ser, o que é um SDR, o que é um closer, o que é receitas previsíveis, o que é spin selling. E disso eu sempre fui assim apaixonado por aprender. Então, desde, cara, quero aprender a vender, cara, pegava os livros. Não é só assim, ler livro, né? Mas pelo menos para mim era a base. Cara, eu quero aprender a vender, cara, pegava o livro de spin selling e lia. Receitas previsíveis, lia. Agora que eu li, pelo menos tenho um conhecimento básico, deixa eu conversar com mentores, né, da minha rede que tem esse conhecimento para tirar. Aprendi, como é que eu coloco isso na prática? E eu fui fazendo. Finanças, cara, como é que eu aprendo a fazer finanças? Cara, vou lá, converso com o contador, converso com o advogado, converso com o financeiro, converso com outro CFO. Então foi assim, minha trajetória da Darby é muito voltada nisso. Se eu quero ajudar empreendedor, como é que eu tenho a experiência? Então não tem como eu querer falar para o empreendedor ajudar ele sem eu nunca ter vivenciado. Então a minha experiência na Darby tem me ajudado muito nisso. Então tem me ajudado a me tornar não só um empreendedor, mas também um empresário com mais experiência, muito voltado para poder ajudar outros empreendedores. Então, e aí diretor de operações é bom porque isso é transversal, meio que acabo tendo não só finanças, mas como que funciona a operação como um todo, né? E principalmente que era uma coisa que eu também queria aprender, que era como fazer a operação do dinheiro, né, dos investidores e do investimento que a gente faz, que pode parecer algo simples, mas, cara, é bem difícil na prática você pegar dinheiro de corporações, dinheiro de investidores, investir, acompanhar e fazer toda essa questão. Então, está sendo um grande aprendizado, um grande desafio. Para mim, eu estou curtindo bastante, sim. Cara, olhando esses dois lados, eu vou resumir muito esses dois lados da tua trajetória, talvez a pergunta que faça mais sentido para te fazer agora seja o seguinte: a gente tem percebido, por um lado, pegando aquele movimento de Startup Weekend, de desenvolvimento de comunidade, que desde o início da pandemia para cá, desde 2020 para cá, esse movimento, principalmente ligado à Startup Weekend, ele deu uma chacoalhada e hoje ele ainda não é o que a gente tinha construído até 2019, por exemplo, enquanto volume, marca, enfim, reconhecimento enquanto movimento empreendedor. Por outro lado, existe agora a figura também do OTA, responsável, como você disse, pela operação de uma aceleradora. A Darwin hoje é uma das principais aceleradoras de startup do país e, ao mesmo tempo, o movimento de aceleradoras ele teve um pico, teve uma oscilação para baixo, hoje ele está voltando a ganhar um novo significado. Muitos programas que se intitulam como aceleração, que a gente, pela experiência, sabe que é difícil colocar ali de fato aquilo como aceleração ou não, mas esse é outro aspecto. Mas como é que tu enxerga hoje o desenvolvimento dessa figura empreendedora, né, da nova empreendedora ou empreendedor de startup, num cenário feito a gente está hoje, onde não tem mais tantos movimentos engajados feito a gente tinha até 2019 de desenvolvimento de comunidades, e por outro lado, as aceleradoras elas ficam meio que naquele limbo de quem é o perfil que vai ser acelerado, qual o próximo passo, como é que gerencia toda essa relação com investimentos. Então,
Como é que tu enxerga hoje esse teu propósito de ajudar, ter mais e melhores empreendedores no cenário e tendo essas duas experiências que te trouxeram até aqui? Pô, essa pergunta é difícil e legal, sim. Porque desde aquela época o cenário no Brasil mudou bastante, né? Então eu vou falar até a experiência da Darwin. Quando a gente começou na Darwin, a gente fazia cheques até menores, né? 170 mil, e a gente chegava a pegar empreendedores assim, não empreendedores, mas também startups bem na fase inicial, porque não tinha tantas startups maduras. E hoje em dia tem startups mais maduras, principalmente porque daquele tempo para agora a gente tem já muitas pessoas com experiência, então já tem o que eles chamam de second founder, né? Então alguém que já empreendeu uma vez, já empreendeu a segunda, já empreendeu a terceira, e essas pessoas que já empreenderam e já teve uma experiência, quando ele vai ter uma nova startup, ele já é diferente, né? Então ele já vem com um negócio mais estruturado, mais maduro para poder investir. Então, na Darwin a gente começou atualmente a investir realmente em empreendedores mais maduros, assim, do que a gente investia quando a gente começou. Então, a gente mudou bastante. E também porque agora, cara, o que não falta é conteúdo. Então, se alguém falar que não sabe o que é Lean Startup, não sabe o que é Customer Developer, não sabe o que é pitch, não sabe como fazer um pitch deck, é mais assim, a gente vê que a pessoa está sendo, de certa forma, preguiçosa, porque tem muito conteúdo, sabe? Desde a Darwin, como outras aceleradoras, outros hubs de inovação, cara, tem muito, assim. Então, o que eu vejo de diferente que naquela época é que a gente estava muito mais também no papel de educar, porque não tinha tanto conteúdo, né? E não tinha muito empreendedores que estavam empreendendo pela segunda ou terceira vez na área de startup, né? Tô falando, né? Então, empreendedor na área tradicional. Então, era uma coisa muito nova, assim. E já nesse mercado agora, como já temos um ecossistema mais maduro, ele mudou muito. E também agora, atualmente, a gente mudou um pouco, né? Porque se acompanhou lá 2021, né? Teve startups hiperinflacionadas, né? Com valuation lá em cima, que aí o mercado teve que depois se ajustar, né? Então teve um pouco dessa quebra. E aí a gente está num outro momento aqui também agora, porque o cenário econômico, e aí no meu ver, não está tão favorável, tanto que muitas corporações que a gente atende, que são nossos clientes, ou outras corporações que a gente tem relacionamento, eles estão travando um pouco o investimento ou ações de inovação, né? Muito porque agora eles estão pensando muito a curto prazo. Então, pô, há 7, 8 anos a gente investiu bastante em ecossistema, investiu bastante nisso. E agora, quais são os retornos, né? O que dá para gerar de retorno a curto prazo? Então, eles estão um pouco com esse pensamento que faz mudar muito, né? Essa questão. Então, como eles já querem um retorno a curto prazo, vai ficar tem esse ano mais difícil alguém que está começando do zero, que ainda não tem um MVP direito, conseguir uma aceleradora ou um investimento, né? Não estou falando que é impossível, estou falando que está mais difícil, né, do que era há uns 2, 3, 4 anos atrás. Então, tem sentido essa mudança no Brasil, sim. Então, eu vejo que esse ano, o ano que vem, vai ser um cenário mais difícil aí tanto para as startups, quanto para as aceleradoras, quanto para os investidores. Só que a gente fala, né, quando a maré é baixa, que você vê que realmente quem está mais preparado, são os aventureiros. E aí eu falo isso porque você comentou, né, em 2014 a gente lembra que teve um boom das aceleradoras, né? Um monte de aceleradora abriu pelo Brasil todo, assim. E no final, poucas depois continuam ou estão vivas até hoje, né? Muitas mudaram o modelo de negócio e tudo mais,
mas muitas ficaram pelo caminho, porque não é um. Quando você trabalha com investimento, você nunca pode ter um pensamento a curto prazo, que eu falo. Então, é um pensamento a longo prazo. Se eu estou investindo agora numa startup, eu tenho que estar ciente que daqui a 5 a 10 anos eu tenho que estar acompanhando esse investimento para eu ter o retorno. Eu não, posso ter o retorno ano que vem? Posso, mas aí é uma exceção. Então a gente tem que começar a pensar muito a longo prazo para quem quer, né, trabalhar nessa área de investimento, de aceleração, sabe? Então, uma dica que eu dou assim, pense bem aí se você está disposto aos próximos, no mínimo, 5 anos, tá trabalhando nessa área. Isso é interessante porque se você for parar para pensar, desse boom de 2014, os resultados principais deveriam estar começando a aparecer agora, 10 anos depois, né? E quando você olha daquelas aceleradoras de 2014, posso dizer sem me preocupar em errar que talvez 90% ou mais delas não existam mais hoje. E se existem, como você disse, existem com outros propósitos, que não necessariamente acelerar startups puramente, né? E eu acho que o caso do Darwin é interessante, porque quando a gente olha para o modelo de aceleração como a gente entende, e como é fácil muitas vezes de comparar com o que acontece ainda em outros países, que não perde a essência de você ter um processo muito bem definido, um método muito bem definido, um investimento muito bem definido e, obviamente, um acompanhamento mais hands-on daquele negócio. A gente olha hoje para o mercado brasileiro e a gente vê poucos exemplos como o da Darwin, né? Enquanto equipe, enquanto método, enquanto portfólio, enquanto relação com investidores e enquanto projeção de futuro. E eu acho que isso tem muito a ver com a racionalidade da visão de quem está por trás da aceleradora, né? Vocês têm uma característica que vocês captam investimento com corporações e outros investidores para gerir isso enquanto investimentos em aceleração. Então é uma relação de dois lados. Você tem que gerir expectativas dos seus investidores e tem que gerir as expectativas das startups, né? Então é um trabalho complexo. Hoje você está exatamente nessa interseção, né, na linha operacional. E aí eu acho que faz sentido também, Otto, a gente ouvir um pouco de você. O que é que você espera a partir de agora? Você começou a falar sobre isso, 2024, 2025 ainda vão ser 2 anos complicados, essa maré tá baixando para todo mundo, mas a gente eventualmente vai usar esse momento direto ou indiretamente para descobrir de fato os bons talentos. Então como é que tu enxerga hoje, voltando e continuando a conexão com o teu propósito lá atrás, como é que tu enxerga agora essa visão de futuro de ecossistemas, de cenários de startups? Muitas vezes a gente já vê pessoas com um certo olhar mais cético ao ambiente de startups como um todo. Então como é que tu enxerga agora, se a gente está falando de 10 anos para cá, como é que tu enxerga eventualmente os próximos 10 anos nesse cenário? Boa. Primeiro eu vou responder a tua pergunta em relação a Darwin, depois eu falo em relação ao como eu vejo o mercado, tá? Mas, assim, voltando um pouco Darwin, né? E aí, por isso que eu fiz questão de, no começo da minha fala, linkar muito com o propósito, tá? Porque bate muito nesse ponto, tá? Como você mencionou, a Darwin, ela trabalha muito com corporações, né? E aí a gente fica nesse meio. E aí que eu vi que, não vou falar que se perderam, mas, assim, muitas pessoas ou empresas que estavam nesse mercado, quando não tem um propósito muito, muito forte, como a gente tinha, cara, a gente é pró-empreendedor, tá? Acaba sendo direcionado pro lado da Corp. Por quê? Porque é a Corp que tem o dinheiro. E assim, é muito difícil, assim, às vezes você tendo que pagar a conta, então a gente fica meio que assim, a gente quer ajudar o empreendedor de um lado, tem a Corp que paga a conta do outro lado, que é a que tem dinheiro, e a gente tá no meio do caminho. E às vezes sempre fica naquilo, se a gente for fazer tudo que agrada a Corp para poder pagar as contas, mas a gente talvez vai prejudicar um pouco os empreendedores. E fica nisso. E aí, quando a gente não tem uma convicção cara, a gente prefere talvez perder a corporação e não ferir os nossos princípios e valores, que é ser pró-empreendedor, é muito difícil.
Então eu falo que é muito difícil porque às vezes, e assim, é difícil eu julgar ou falar das pessoas porque eu sei, cara, às vezes tem que pagar as contas da empresa, né? E aí você fica num beco sem saída. Faço uma coisa que eu sei que não vai ser bom para o empreendedor, mas porque eu preciso do dinheiro dessa corp e eles estão me pedindo isso para eu ser uma simples prestadora do que eles querem fazer, é muito difícil. Então, a Darwin sempre esteve aí nesse meio, né? E para o futuro, e aí eu falando para o futuro, né? Quando a Darwin começou a crescer, quando antes era muito, a gente estava, quando começa, a gente estava muito no operacional, a gente tinha muito essa veia de ajudar o empreendedor. E aí vai crescendo um pouco, né? A gente começa a sair do operacional, a gente vê que vai mudando um pouquinho, né? E aí esse ano a gente sentou agora, né, para 2015, para o futuro, e falando, cara, talvez a gente tenha ido um pouquinho, numa escala, né? Não é 0 a 1, né? É uma escalinha. Cara, antes a gente era muito empreendedor. E a gente mudou um pouquinho pro lado corp. Será que faz sentido a gente continuar? E a gente falou, cara, não, vamos voltar, mudar o nosso ponteiro mais pro lado do empreendedor de novo. E é o que a gente vê, assim, tô falando da Darwin, né? Pro futuro. E nisso a gente sabe que aí a gente vai sofrer algumas consequências, porque é como eu falei, são as corps que pagam e aí a gente vai ter que se ajustar para ver como que mantém as contas em dia, né? Mas a gente vê muito nisso. E por que que eu vejo isso, Darwin, tá? Pro futuro. Porque mesmo a corporação pagando as contas, eu lembro muito bem quando eu estava no Startup Weekend, na Techstars, eles desenhavam um círculo assim, né? Startup Weekend. Não sei se você chegou a ver aí. Tem um círculo, né? E aí ele colocava lá, no centro são os empreendedores e os community leaders, aí depois tem os mentores, investidores e tem as corp. E aí eles sempre falavam assim, muitos community leaders, às vezes falam, pô, vamos fazer o que o patrocinador, a corporação está pedindo, porque eles que estão pagando Startup Weekend, é um negócio voluntário, então a gente não pode deixar o empreendedor, o patrocinador triste, vamos fazer o que ele quer. E às vezes, você lembra bastante, né? Tinha patrocinador, às vezes, que queria ir lá no palco, ficar falando meia hora para fazer propaganda, e cara, a gente sabe, no evento você coloca 100 pessoas para ficar escutando 30 minutos, uma hora, uma coisa que eles não querem escutar, quebra a experiência, né? E aí eles tinham muito bem. Cara, se for estragar a experiência do community leader e dos empreendedores, não aceita. Mesmo que o cara falou, vou colocar 30 mil reais de patrocínio, mas eu quero 2 horas de palestra, fala, não, cara, prefiro que você não patrocine do que eu estragar a experiência e colocar 100 pessoas para ficar escutando alguém falar 1 hora, 2 horas, sabe? Com conteúdo que não tem a ver, sabe? Que não vai agregar. E aí, voltando agora, né? Por que eu tô falando isso? Porque eles tinham muito claro que se a gente focar realmente na experiência do community leaders e do empreendedores, eles vão ficar muito satisfeitos, felizes, e eles vão sair falando para a comunidade, para os mentores, para os investidores, para as corps, o quão bom foi. Então eles felizes são empreendedores felizes, vão trazer, os mentores vão ficar felizes, os investidores vão ficar felizes e as corps indiretamente também vão ficar felizes. E não ao contrário. E não fazer a corp ficar feliz que o empreendedor vai ficar feliz. Então, a gente vê muito nisso. Como é que a gente foca cada vez mais em fazer com que os empreendedores fiquem felizes, para que aí as corps venham atrás, né, da Darwin, porque os corps vão falar, cara, quem é a aceleradora que tem os melhores empreendedores, e aí eles lembraram da gente. Então, a gente vê muito isso, o foco muito em comunidade, a longo prazo, em como a gente ter uma comunidade de empreendedores investidas, né, que passar para os nossos programas os mais felizes e os mais bem-sucedidos. Então a gente vai focar isso, visão, né? Você perguntou, que a gente vê para Darwin, tá? Já de mercado, você perguntou como que eu vejo daqui 10 anos, cara, essa pergunta é difícil, hein? Eu vejo o seguinte, tá? Vai mudar muitas questões, assim, de verticais, de temática, então com a vinda de tecnologia, principalmente do IA, vai mudar muita coisa, mas o básico, que é investimento e capacitação, eu acho que vai continuar, tá? A gente vai passar por a vida é um ciclo, né?
Então a gente vai passar um ciclo que vai ter muito investimento, um ciclo que vai ter pouco investimento, que é uma coisa natural da vida. Mas eu vejo que, assim, para quem quiser apostar, sempre vai ter alguém que precisa de capacitação e precisa aprender. Então, sempre, independente, eu acho que do ano que a gente está vivendo, vai estar surgindo um bebê que aos 18, 20 anos, ou até antes, né, vai querer aprender como que ele faz as coisas. Então, essa parte, se vai ser via acelerador ou não, ou se vai ser uma capacitação pré-aceleração, ou se vai ser só universidade, não sei, mas assim, capacitação eu acho que sempre vai existir. Ajudar as pessoas a terem sucesso sempre vai existir. Então, a gente vai continuar com esse viés de se o termo vai ser aceleração ou não, cara, pra gente não importa. Como é que a gente vai pegar esse empreendedor e fazer ele do ponto A ao do ponto B de forma mais rápida, né? Então a gente acredita que isso não vai morrer. Talvez o como mude, tá? O como ou a terminologia, né? O nome. E a questão de dinheiro, né? Então eu acho que, dependente do ano, da era, eu acho que sempre alguém que vai estar começando vai precisar de algum momento de algum recurso capital, podendo ser de investidor, podendo ser de cliente ou podendo ser recurso próprio. Ele sempre vai precisar. Então a gente vê que daqui 10 anos vai continuar. Eu estou falando do nosso mercado, tá? Investimento e aceleração, e aí, como eu falei, podendo ser outro nome, não sendo aceleração, mas ele vai continuar. Talvez mude e adapte a forma como entrega, né? Mas vai continuar. Isso é muito legal porque a gente avança no tempo, mas as coisas vão mudando, né? Você falou, o como vai mudando naturalmente, mas os fundamentos desse movimento empreendedor e dessa premissa de você criar algo com base de inovação se mantêm os mesmos, ou muda muito pouco, né? Porque o fundamento do processo ele precisa dos mesmos elementos ou do mesmo combustível para que aquele negócio possa eventualmente se tornar outras coisas, né? Hoje, por exemplo, a gente consegue avaliar uma startup ou um microsize fundado por uma única pessoa de um jeito completamente diferente do que a gente olhava uma startup com um único fundador em 2014. Né? Então, em 2014, se você fundasse uma startup sozinho, a chance de você conseguir investimento era quase nula. Hoje você consegue mostrar que com um fundador ou uma fundadora só, com uma boa estratégia, com uma racionalidade de crescimento apresentada, você consegue atrair investimento, você consegue atrair parceiros, você consegue atrair o que há um tempo atrás não aconteceria. Então isso faz parte da mudança do como, do cenário, da forma que as coisas estão ganhando, da maturidade ou às vezes da involução de algumas coisas, porque algumas coisas também precisam regredir para a gente reaprender. E eu acho que o papel que vocês têm e o teu papel especificamente, Otto, de alguém que está sempre ali disposto a ouvir quem está empreendendo, a acompanhar, a conversar de forma franca, aberta, e eu acho que esse é uma característica tua que desde a época de coworking, eu não vou nem falar da época de Startup Weekend, desde a época de coworking eu acho que se mantém. E eu acho que, de novo, o reconhecimento que você tem de ecossistema, seja de forma direta, seja de forma indireta, seja enquanto Andreota CPF, seja enquanto Darwin, eu acho que faz parte dessa continuidade que você teve de estar ali disponível para ouvir, para ajudar, obviamente pensando nos seus objetivos, seus projetos pessoais que fazem parte, óbvio, mas você é um cara que claramente reflete o que você falou no começo, que diz que não adianta você botar o ego na frente, porque isso não vai voltar de forma positiva. E conversar com você hoje, depois de um bom tempo sem a gente conversar, mostra que você continua tendo a mesma premissa, e eu acho que isso é muito importante. Quando a gente fala de ecossistema, quando a gente fala de ambiente startups, quando a gente fala de aceleradora, quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de qualquer coisa ligada a esse mercado. Então, cara, de fato, muito bacana esse papo contigo. Mas deixa eu te perguntar, tu gostou do papo? Pô, gostei, né? Eu adorei, cara. Pra mim é sempre bom contar um pouco da minha trajetória, né? Fazia tempo que não participava de podcast ou participava de algo assim. Como eu falei, depois que meu filho nasceu, acabei, não por não querer, mas por questão de, na vida, tudo
questão de foco e prioridade, acabei focando no meu filho. E esse ano, agora, finalzinho do ano, eu resolvi voltar mais ativo aí, voltar a ajudar mais, assim, o ecossistema empreendedor. Então, para mim foi sensacional. Agradeço aí o convite, viu? Luiz, para mim foi uma honra estar aqui. Cara, eu que te agradeço demais e assim, tu é um cara que eu respeito há muito tempo, que eu admiro há muito tempo, e eu continuo admirando e continuo respeitando dentro das tuas decisões, dentro dos teus posicionamentos nesse ecossistema. E eu acho que esse convite ele foi muito mais importante para mim do que para você, eu tenho certeza disso, porque é bom a gente trazer pessoas que participaram dessa construção para ouvir e para permitir que as pessoas que escutam esse podcast também te conheçam um pouco mais, né, e saibam um pouco mais dessa trajetória de ecossistema para tomar isso como parte da história daquilo que a gente está fazendo. Então, para quem está ouvindo a gente até aqui, todas as informações sobre o OTA, sobre Darwin, vão ficar na descrição do episódio. Recomendo que você acompanhe o OTA, que você acompanhe o Darwin, todo o movimento deles, porque mesmo que você já tenha uma startup que não esteja mais buscando uma aceleração, mas todo relacionamento, todo networking, como o pessoal gosta de falar, é importante nesse ecossistema. Então acompanhe o que eles estão fazendo, as discussões, o time é muito maduro, então eu acho que vale muito para você ter como referência e ter como ponto de contato. E a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!